Você já percebeu que algumas pessoas conseguem tudo o que querem apenas falando? Elas não gritam, não imploram, não manipulam. E ainda assim, portas se abrem, oportunidades surgem. Pessoas influentes as escutam. Por quê? Porque elas descobriram algo que a maioria nunca vai aprender. A comunicação não é sobre o que você diz, é sobre o que você faz a outra pessoa sentir quando você fala. Napoleon Hill passou 20 anos ao lado dos homens mais poderosos da América: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt. Ele não estava lá por acaso. Ele estava decifrado um código invisível. E entre todas as leis do sucesso que ele documentou, havia uma que se repetia em cada conversa, em cada negociação, em cada momento decisivo: a habilidade de falar de forma que as pessoas não apenas ouçam, mas se movam. Porque, veja bem, você pode ter a melhor ideia do mundo, pode ter o projeto que vai mudar sua vida, pode ter a solução que alguém desesperadamente precisa. Mas se você não souber comunicar isso de forma persuasiva, sua ideia morre em sua boca. Sua oportunidade escorre pelos dedos. E você fica se perguntando por que ninguém te leva a sério. A verdade dói, mas precisa ser dita. O mundo não recompensa quem tem razão. O mundo recompensa quem sabe apresentar a razão de forma irresistível. E isso, meu amigo, é uma ciência que poucos dominam, mas que pode ser aprendida. Sabe qual é a primeira coisa que os grandes comunicadores entendem? Que ninguém se importa com o que você quer. Ninguém acorda pensando em te ajudar. As pessoas acordam pensando em si mesmas, em seus problemas, em seus medos, em seus desejos secretos. E quando você fala com alguém tentando vender sua ideia, seu projeto, seu sonho, e tudo o que sai da sua boca é eu preciso, eu quero, meu plano, você já perdeu. Porque a mente humana foi programada para uma coisa: autopreservação. E se você não está falando diretamente com o interesse dela, ela simplesmente te ignora. Carnegie sabia disso melhor que ninguém. Quando precisava convencer investidores, ele nunca falava sobre o quanto ele ganharia com o negócio. Ele pintava um quadro vívido do futuro daqueles homens. Ele mostrava como suas fortunas cresceriam, como seus nomes seriam lembrados, como suas famílias viveriam em abundância por gerações. E sabe o que acontecia? Eles investiam. Não porque Carnegie era eloquente, mas porque ele fez cada um deles ver a si mesmos vencendo. Aqui está a primeira recompensa para você que está prestando atenção. Antes de falar, pergunte-se: o que essa pessoa ganha se me escutar? Se você não souber responder isso em 5 segundos, você não está pronto para abrir a boca. Reformule, reescreva, repense. Porque comunicação persuasiva começa com clareza absoluta sobre o valor que você entrega ao outro. Mas atenção, valor não é mentira. Valor não é manipulação. Valor é o benefício genuíno que sua presença, sua ideia ou sua oferta traz para a vida de alguém. E se você não acredita profundamente nisso, sua voz vai trair você. Porque a convicção não pode ser fingida. As pessoas sentem. Elas sempre sentem. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Mas quando ia buscar financiamento, ele não falava sobre suas falhas. Ele não pedia piedade. Ele falava com uma certeza inabalável sobre o futuro iluminado que ele estava construindo. Ele fazia os investidores sentirem a luz antes mesmo dela existir. Isso é persuasão. Isso é fé transmitida através das palavras. E aqui está o segredo que poucos percebem. Persuasão não é sobre forçar ninguém a nada. Persuasão é sobre alinhar o desejo do outro com a sua visão. É sobre mostrar um caminho onde todos ganham. É sobre criar uma ponte entre o que você quer e o que eles precisam. E quando essa ponte é construída com honestidade, com empatia, com respeito, ela se torna indestrutível. Agora, deixe-me falar sobre algo que vai mudar a forma como você se comunica para sempre. O poder do silêncio. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Quando estão nervosas, elas enchem cada pausa com palavras desnecessárias. Elas explicam demais, justificam demais, se desculpam demais. E quanto mais falam, menos poder têm. Porque o poder não está no volume. O poder
está na contenção. Lincoln sabia disso. Ele falava pouco, mas quando falava, nações paravam para ouvir. Porque ele entendia que o silêncio cria peso. O silêncio cria expectativa. O silêncio força o outro a pensar no que você acabou de dizer, em vez de simplesmente esperar sua vez de falar. Aqui está a sua segunda recompensa. Após fazer uma afirmação importante, pare. Conte até 3 na sua cabeça. Deixe o silêncio fazer o trabalho. Você vai perceber que a pessoa à sua frente vai processar suas palavras de forma muito mais profunda. E em muitos casos, ela mesma vai preencher o silêncio com um sim. Mas vamos mais fundo, porque comunicação persuasiva não é só sobre o que você fala ou quando você para de falar. É sobre como você faz a outra pessoa se sentir enquanto você fala. E isso envolve algo que Napoleon Hill chamava de personalidade agradável. Não significa ser falso, significa ser magnético. Pessoas magnéticas têm algo em comum. Elas fazem você se sentir importante. Quando conversam com você, parece que você é a única pessoa no mundo que importa naquele momento. Elas olham nos seus olhos. Elas escutam de verdade. Elas fazem perguntas que mostram interesse genuíno. E quando você sai daquela conversa, você se sente maior, mais confiante, mais vivo. Isso não é coincidência. Isso é estratégia. Porque se você quer que alguém siga sua liderança, financie seu projeto, apoie sua causa ou simplesmente te dê uma chance, você precisa primeiro, sentir que sua presença é valiosa. E aí, de forma quase mágica, ela vai querer retribuir. Ela vai querer te ajudar. Porque você a fez sentir bem consigo mesma. Ford tinha essa habilidade. Ele transformou trabalhadores comuns em uma força imparável. Não gritando ordens, mas fazendo cada um deles sentir que eram parte de algo grandioso. Ele falava com respeito. Ele reconhecia esforços. E as pessoas davam a ele não apenas seu tempo, mas sua lealdade. Agora, uma verdade que vai incomodar alguns. A maioria das pessoas não sabe ouvir. Elas estão tão preocupadas com que vão dizer em seguida que perdem completamente o que está sendo dito. E quando você não escuta, você não persuade. Porque persuasão começa com compreensão. Você não pode influenciar alguém que você não entende. Aqui está sua terceira recompensa. E essa vale ouro. Antes de tentar convencer alguém de algo, escute. Faça perguntas. Descubra o que ela realmente quer, o que ela realmente teme, o que ela realmente valoriza. Então, e só então, molde sua mensagem para falar diretamente com aquilo. Essa é a diferença entre persuasão amadora e persuasão magistral. Mas preste atenção, essa escuta precisa ser genuína. Se você está fingindo interesse apenas para manipular, a pessoa vai sentir e você vai perder não apenas aquela conversa, mas toda a confiança futura. Porque confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. Agora vamos falar de algo crucial. A energia que você traz para uma conversa. Você pode estar dizendo as palavras certas, mas se sua energia está errada, nada funciona. Se você está ansioso, desesperado, carente, isso vaza. As pessoas sentem e elas se afastam. Os grandes comunicadores entendem que energia é contagiante. Se você entra em uma sala emanando confiança, clareza e propósito, as pessoas inconscientemente começam a refletir isso de volta para você. Se você entra emanando dúvida, medo e desespero, elas também refletem isso. E de repente, aquela reunião que poderia mudar sua vida vira um desastre. Então, antes de qualquer conversa importante, você precisa alinhar sua energia. Respire fundo. Lembre-se do seu valor. Visualize o resultado que você deseja. E entre naquela conversa, não como alguém que precisa de algo, mas como alguém que está oferecendo algo valioso. Isso muda tudo. Agora, pause por um momento, porque quero que você faça algo importante. Se até aqui você sentiu que essa mensagem ressoa com algo dentro de você, escreva nos comentários apenas 2 palavras. Eu comunico. Pode parecer simples, mas esse ato é poderoso. Ao escrever, você está declarando ao universo e a si mesmo que você está pronto para dominar essa habilidade. E mais do que isso,
você está se conectando à energia coletiva de todos que também estão nessa jornada de transformação. Essa mente mestra formada aqui embaixo tem uma força que você nem imagina. Escreva e sinta a mudança começar. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Comunicação persuasiva não é um dom que algumas pessoas nascem com e outras não. É uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser treinada, aperfeiçoada, dominada. Mas exige algo que muitos não estão dispostos a dar: prática consciente. Você não vai acordar amanhã falando como Carnegie. Você não vai entrar em uma reunião na próxima semana e hipnotizar a sala como Lincoln. Mas você pode começar. Você pode prestar atenção em como você fala. Você pode observar as reações das pessoas. Você pode ajustar, melhorar, evoluir. Aqui está sua quarta recompensa. Grave-se falando. Pode ser no celular, pode ser no espelho, não importa. Mas ouça de volta. Observe seu tom de voz, suas pausas, suas palavras de enchimento. Você vai se surpreender com o quanto pode melhorar apenas por ter consciência. E tem mais. Estude os grandes. Não apenas leia sobre eles. Assista a discursos. Observe como eles constroem argumentos. Veja como eles usam histórias para envolver emocionalmente. Perceba como eles terminam com força, deixando as pessoas inspiradas e prontas para agir. Mas atenção, não copie. Não tente ser outra pessoa, porque a autenticidade é insubstituível. As pessoas não se conectam com perfeição, elas se conectam com verdade. Então seja você mesmo, mas a melhor versão de você mesmo, aquela que fala com clareza, com propósito, com coração. E nunca subestime o poder de uma história. Dados convencem a mente, mas histórias conquistam o coração. E no final do dia, as pessoas tomam decisões com o coração e justificam com a mente. Quando Disney estava tentando financiar sua Disneylândia, ninguém acreditava parecia loucura. Um parque de diversões gigante, num terreno vazio. Mas Disney não apresentou planilhas. Ele pintou um quadro. Ele fez os investidores verem crianças rindo, famílias se abraçando, memórias sendo criadas. Ele contou uma história tão vívida que eles não puderam dizer não. E aqui está sua quinta e última recompensa. Quando você quiser persuadir alguém de algo, não comece com fatos. Comece com uma história. Uma história onde a pessoa pode se ver. Uma história que toca emoção, desperta desejo, cria conexão. E então, só então traga os fatos para validar o que o coração já decidiu. Porque, no final, comunicação persuasiva é sobre isso. Fazer as pessoas sentirem antes de pensarem. Fazer as pessoas se verem vencendo, antes de você pedir que elas ajam. Fazer as pessoas acreditarem não apenas na sua mensagem, mas em si mesmas. E isso, meu amigo, é o que separa aqueles que passam pela vida sendo ignorados, daqueles que comandam salas, constroem impérios, mudam destinos. Você tem uma voz, você tem uma mensagem, você tem algo valioso para oferecer ao mundo. Mas se ninguém está ouvindo, não é porque você não é bom o suficiente, é porque você ainda não aprendeu a falar de forma que eles não consigam ignorar. E essa habilidade vale mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer contato, mais do que qualquer oportunidade, porque com ela, você cria oportunidades. Você abre portas. Você constrói o futuro que deseja. Então pare de esperar que alguém te descubra. Pare de reclamar que ninguém te dá valor. Comece a dominar a arte de comunicar com poder, com propósito, com persuasão. E observe como o mundo começa a te tratar de forma diferente. Porque quando você fala e as pessoas param para ouvir, você não é mais invisível. Você é inevitável. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, então siga esse impulso. Inscreva-se no canal e curta este vídeo. Não apenas para apoiar o conteúdo, mas para mostrar ao universo que você está pronto para receber mais. Cada gesto de intenção vibra como um sinal, e o universo sempre responde a quem decide agir com fé.